Olá, boa noite a todos, paz seja com todos. Estamos dando início aí à nossa live pastoral desta quinta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês vão ouvir aí um som diferente, né? Mas vai dar tudo certo, tá bom? Vamos dar início na nossa live pastoral desta quinta-feira, tá bom? Sejam todos bem-vindos, paz seja com todos. Você já está aí com a sua Bíblia na sua mão, já chamou todo mundo, já reuniu a família, já está todo mundo preparadinho? Vamos lá, né? Vamos começar a nossa live pastoral desta quinta-feira, amém? Quero começar lendo com você, deixa eu só baixar aqui. Quero começar lendo com você o Salmo de número 55. Salmo de número 55. Versículo de número 22. Salmo de número 55, versículo 22. Quem encontrou aí? Tá tudo certinho aí? Vamos lá? Salmo 55, 22, que diz assim: lance os seus cuidados sobre o Senhor, e Ele o sustentará, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Então essa é a leitura-chave da nossa live pastoral nesta quinta-feira, 30 de julho de 2020, uma palavra de Deus para a sua vida, né? Paz, a Lídia, paz, pastor Edith, sejam bem-vindos, tem mais gente entrando. O tema da nossa live nesta noite é motivos para não desistir. Você já pensou em desistir alguma vez? Alguma vez você já pensou em desistir? Já pensou em largar tudo, abandonar tudo, desistir de estar na igreja, desistir de alguém da família, desistir de orar? Você já desistiu de um trabalho, de um emprego? Você já desistiu alguma vez? Bom, eu quero dar para vocês um exemplo de alguém que pensou em desistir, de alguém que achou que não ia se cumprir a promessa. Eu quero falar com você sobre Sara. Eu quero falar sobre Sara, né? A Sarai, na verdade, não a Sara. A Sara, depois que ela teve Isaac, então Deus trocou o seu nome. Mas a Sara, a Sarai, esposa de Abraão, havia uma promessa sobre a vida de Sarai, sobre a vida de Abraão. Deus dá a eles uma promessa de bênção. Deus dá a eles uma promessa de um herdeiro. A Bíblia diz que Sara era estéril. Ela não podia ter filhos. Então veio a palavra do Senhor para Abraão dizendo que ele seria pai de uma grande multidão, né? Seria pai de uma grande multidão. Seriam tão grandes, né, que ele chegou até a mandar contar as estrelas do céu. Assim como você não consegue contar as estrelas do céu, assim será a tua descendência sobre a terra, disse Deus a Abraão na sua promessa. Paz, irmã Marli, seja bem-vinda, irmã Benedita. Então, a promessa vem para a vida de Sara e de Abraão, mas a palavra de Deus diz que Sara não aguenta esperar
o tempo determinado por Deus. O que Sara faz? Sara, ela se antecipa e tenta dar um jeitinho nas coisas. Você já tentou dar um jeitinho na situação? Alguma vez você já tentou dar um jeitinho em alguma situação? Eu já tentei também. E a gente acaba, literalmente quebrando a cara, vamos dizer assim. Porque nós acabamos querendo agir pelas nossas próprias forças. E aí a gente pensa em desistir. Sara estava desistindo da promessa que Deus havia dado para ela na espera. E ela se antecipa. E ela vai lá e chama Agar e chama Abraão e diz assim, olha, não tem mais jeito, eu sou muito de idade já, sou muito velha, acho que está demorando demais para Deus cumprir a promessa. Deus não vai cumprir a promessa, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dar, Abraão, Agar, para que ela seja a tua segunda esposa e você possa assim, dar continuidade à tua descendência. Sara estava entregando os pontos. Sara estava desistindo e agindo pelas suas próprias forças, pela sua própria vontade. Como você tem agido diante das situações difíceis que você tem que enfrentar? Qual tem sido a sua postura diante dessas dificuldades que você tem que enfrentar, sabendo que tem uma promessa de Deus para você? Porque na maioria das vezes nós sabemos que Deus vai cumprir a promessa. Mas sabe o que acontece? Não conseguimos suportar a espera, E eu coloquei aqui nessa noite, nessa live pastoral de quinta-feira, os motivos para a gente não desistir. Não desistir de orar, não desistir de lutar em oração pela nossa família, não desistir daquela promoção no nosso trabalho, no nosso emprego, não desistir de esperar a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Não desista das promessas de Deus para você. E eu coloquei aqui alguns motivos para você não desistir. Vamos lá, vamos ver nessa noite? Motivos para não desistir. Primeiro, 1 Coríntios 12, do versículo 9 ao versículo 10 diz: porque a graça do Senhor te basta. Primeiro motivo, porque a graça do Senhor te sustenta. Paulo vai questionar a Deus por causa da sua dificuldade. E quando ele questiona a Deus, a resposta de Deus é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre a tua fraqueza. Está aí o primeiro motivo para você não desistir. Não desista do teu sonho, não desista da promessa de Deus, ela vai se cumprir. Não desista de esperar Deus agir na sua vida. Não desista de esperar Deus fazer o milagre acontecer. Não desista. Olha só. Segundo motivo para você não desistir. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completar a obra que ele começou. Que grande obra é essa que Deus começou na minha vida, pastora Val? Deus começou a obra no dia que ele escolheu você. Porque não se engane, não foi você que foi para a igreja, não foi você que escolheu aceitar Jesus naquele dia, não foi você que escolheu descer as águas do batismo. Quem te escolheu foi o Senhor. João capítulo de número 15, versículo de número 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Então Deus, ele já preparou e começou uma boa obra naquele dia em que ele te escolheu.
E eu digo mais para você, a escolha perfeita de Deus não aconteceu naquele dia que você aceitou Jesus. A escolha perfeita de Deus, ela aconteceu lá no ventre da sua mãe. Como diz o salmista, eu era ainda uma substância informe no ventre da minha mãe, quando o Senhor já me conhecia e já tinha gravado todos os meus dias na palma das suas mãos. Deus já escolheu você desde o ventre da sua mãe. Então, a boa obra que o Senhor começou, Ele é fiel para completar. Entenda isso. Entenda isso. Porque toda promessa, olha o terceiro motivo para você não desistir. Porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa, Deus, Ele vai completar a obra que Ele iniciou na sua vida. Sara não conseguia entender isso. E olha o que Sara faz antes de se completar, antes de vir o tempo, de se cumprir a promessa. Ela se precipita, ela se antecipa. E ela acha que dando Agar para Abraão como segunda esposa, seria a solução do seu problema. Mas a promessa era para Sara. A promessa da multiplicação, da bênção, da escolha perfeita de Deus era para Sara, não era para Agar. Mas como Sara se antecipou, Deus acabou colocando a bênção dele sobre a vida de Ismael também, porque o filho da promessa era Isaque. Mas então Deus derrama sobre a vida de Ismael, filho de Agar, a bênção também, porque Sara tenta dar um jeitinho na situação, ela desiste de esperar a promessa de Deus se cumprir. Quantas vezes nós desistimos de esperar Deus cumprir a promessa na nossa vida e a gente acaba demorando muito mais para que a promessa se cumpra. Porque a gente quer dar um jeitinho muitas vezes nas coisas. A gente quer antecipar as coisas. A gente quer ir lá e resolver a situação. Ei, querido, não queira resolver aquilo que Deus tem preparado para você. Não queira você ser o arquiteto daquilo que Deus projetou. Porque o arquiteto perfeito é Ele. Ele começou e Ele vai completar a boa obra. Mas entenda, toda promessa passa pelo teste do tempo. Eu vejo isso na vida de Caleb. Caleb é um exemplo claro para nós da quarentena, da espera numa quarentena. Ele levou 40 anos esperando a promessa se cumprir. Mas quando se cumpriu, ele disse: eu tenho a mesma força, a mesma fé, o mesmo vigor, a mesma determinação, a mesma coragem de 40 anos atrás. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele não antecipou as coisas, ele não quis comprar uma terra antes, ele queria aquilo que Deus havia prometido para ele. Meu querido, espere por aquilo que Deus prometeu para você. Só não desista. Nem tente dar um jeitinho na situação, nem tente contornar as coisas do teu jeitinho, da tua vontade, de como você pode conseguir as coisas. Sara, olha o que ela fez, ela causou um grande problema. Porque daí quando ela engravida de Isaque, ela não aceita Agar. Mas não foi ela que tinha dado Agar como segunda esposa para Abraão? Só que ela não aceita mais. Causa um grande problema para Abraão. E Abraão vem e tem que despedir Agar. E Agar vai para o deserto com seu filho. E ele se afasta do menino porque acha que o menino vai morrer ali de sede, de fome. E aí Deus vem e diz para Agar: eu também tenho promessa para Ismael. Ele também tem promessa. Mas entenda o que a palavra de Deus está dizendo para você. Deus tem planos perfeitos para a nossa vida. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós não desistimos,
do nosso sonho, entendendo que vai ter um tempo para que a promessa se cumpra, mas ela se cumprirá. Não desista de orar pela sua família, não desista de orar pela salvação de quem você ama, não desista de orar, de interceder, não desista daquela promoção de emprego lá que você está tanto tempo esperando. Está esperando pela promoção, mas desistiu e vai pedir a conta? Não faça isso. Não desista. Sara desistiu de esperar da promessa, resolveu dar um jeitinho na situação e causou um grande problema. Não é isso que Deus quer para você. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Olha o que diz Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 3. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá e não tardará. A promessa de Deus para a tua vida, meu querido, vai se cumprir, minha querida, no tempo determinado por Deus. Pastora Val, e o que eu tenho que fazer então? Quanto tempo de espera, quanta demora, há quantos anos eu estou orando? Mas nós já ouvimos tantos testemunhos, não é verdade? De pessoas que ficam anos esperando pela resposta da sua oração, mas ela vem, ela acontece quando eu não desisto. Não desisto de orar, não desisto de esperar no Senhor. Espere no Senhor, espere em Deus e Ele fará o milagre acontecer. Amém? Não desista, essa é uma palavra do Senhor para a tua vida, uma palavra do Senhor nesta noite para você. Motivos para você não desistir. A graça de Deus te sustenta. Espere. A graça do Senhor vai te sustentar até o dia que a promessa se cumprir. Ah, mas eu não tenho força mais. Ah, eu vou desistir, eu não aguento mais, eu vou desistir. Não está dando para mim, não posso mais. Mas Deus não nos dá aprovação acima daquilo que possamos suportar. Se Ele deu, junto com essa aprovação, com essa tentação, com esse problema, com essa dificuldade, com essa luta, Ele dará o livramento. Ele, o nosso Deus. Entenda que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele vai completar. Ah, pastora, mas eu vivi um período de bênção, mas agora parece que tudo virou de ponta cabeça de novo. Então eu acho que não era a promessa de Deus para mim. Toda promessa do Senhor se cumpre na nossa vida. Ele começou e Ele é fiel para completar a boa obra. Entenda isso no seu coração. Espere. Abacuque vai lá para a presença de Deus, desesperado na torre de vigia, e ele diz: eu quero ver o que o Senhor vai responder para minha queixa, o que o Senhor vai falar acerca da minha reclamação, acerca do meu pedido, acerca da minha oração. E a resposta de Deus para Abacuque foi: espera, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Acontecerá no tempo certo. Sara não entendeu isso, mas a promessa se cumpriu no tempo determinado. A promessa do Senhor se cumpriu na hora exata, no tempo certo. Então não desista. Não vale a pena a gente desistir. Pastora, mas e se acaso não se cumprir aquilo que tanto eu quero? O desejo do meu coração, meu querido, minha querida, então entenda.
que tudo acontece dentro da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós esperamos, temos a expectativa de uma promessa que nós visualizamos do nosso jeito. Nós ficamos esperando que Deus cumpra o desejo do nosso coração, só que muitas vezes nós estamos pedindo da forma errada, e Deus conhece o nosso coração. E daí ele diz: pedis, pedis, pedis e não recebeis, diz Tiago. Porque pedis mal. Porque você está pedindo para o teu próprio prazer, para o teu próprio deleite. Mas quando nós oramos e a nossa oração, ela está dentro da vontade de Deus, então a promessa se cumpre. Nós oramos e sabemos que a resposta vem porque está dentro da vontade de Deus para a nossa vida. Então nasce Isaac, a promessa se cumpre e Sara fica como? Por que eu não esperei mais um pouquinho? Por que eu não esperei mais alguns anos para a promessa se cumprir? Por que eu fui dar uma segunda esposa para Abraão? Por que eu estou passando por isso agora? Por que agora eu olho aí, ó, o que Abraão vai fazer? Vai gostar mais de um do que de outro? Aí a gente mesmo arruma o problema para nós, porque nós desistimos de esperar a promessa se cumprir e a gente acabou querendo dar o nosso jeitinho. Entenda isso nessa noite. Entenda o que Deus está falando para você nessa noite. Você não tem motivos para desistir, muito pelo contrário, você tem motivos para continuar. Primeiro, porque a graça do Senhor está sobre a tua vida. Segundo, porque Deus vai completar a obra que Ele começou. E terceiro, porque toda promessa passa pelo teste do tempo. Entenda isso. Antes de eu orar nessa noite, eu quero deixar uma frase para você que estava aqui, né, na minha agenda, e eu decidi gravar ela para vocês nessa noite. Não viva na sombra de ontem. Caminhe sobre a luz de hoje, na esperança do amanhã. Não viva na sombra do ontem. Não viva do passado. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Basta cada dia o seu mal. Há um novo amanhecer para você. Caminhe sobre a luz do hoje e na esperança do amanhã, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence ao Senhor. E no dia de amanhã, Deus dará vitória. O dia de amanhã está preparado pelo Senhor para a minha vida e para a sua vida. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Para a gente orar, lembre-se sempre que todos os seus dias estão escritos na palma da mão do Senhor. Ele sabe o dia de amanhã, Ele conhece o teu futuro. E Ele diz que os planos que Ele tem ao teu respeito para o teu futuro são planos de bem e não de mal, para dar o fim que você deseja. O desejo do teu coração é concedido pelo Senhor, de acordo com a vontade dEle. Então creia, não desista. Você estava pensando em desistir? Você estava pensando em entregar os pontos? Você estava pensando em largar tudo? Largar de mão, chega, não quero mais. Pensou em pedir a conta do trabalho? Não desiste ainda não. Porque Deus tem outros planos para você. Não desiste de orar não. Não desiste de lutar não. Ai, pastor, vai estar doendo, tá difícil. Dobre os teus joelhos, ore mais. Tá difícil? Ore mais. Ah, tá mais difícil, hein? Ore mais um pouquinho. Não desista. Nunca pare de lutar. Não diz aquela canção da Ludmilla?
Nunca pare de lutar em tempos de guerra. Continue orando, continue lutando, continue buscando, porque Deus é contigo. Não desiste não, não vale a pena desistir. Continua, espera, porque certamente o dia da manhã pertence a Deus e Ele tem o melhor para você. Não desista. Essa é uma palavra que eu quero deixar para você. Eu quero desistir, pastora. Vou jogar a toalha, né? Acabou. Vou bater, né, no tatame, chega, não quero mais a luta, acabou para mim, deixa que o inimigo vença e acabou. Não desista. Deus tem vitória para te dar. Deus tem vitória para você, tá bom? Não desiste não vale a pena desistir. Se não acontecer o milagre, pastor, mas não vai, e eu queria que acontecesse. A senhora disse para mim não desistir, eu fui, não desisti. Mas não aconteceu. Se não aconteceu, é porque não era da vontade de Deus. Tudo que é da vontade de Deus acontece no tempo determinado. Tá bom? Não desiste não. Vamos orar? Vamos orar? Eu não sei o que você vai colocar, apresentar diante de Deus aí, mas eu quero orar com você. E eu quero pedir que a bênção de Deus alcance a sua vida, alcance a sua casa, alcance a sua família. E principalmente, que Deus responda a tua oração. Que Deus cumpra sobre a tua vida a promessa, o desejo do teu coração. Porque a palavra do Senhor no Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja teu coração. Vamos orar? Vamos lá? Então vou convidar você aí, nesse momento, a fechar os teus olhinhos, De repente, se você está com mais pessoas aí da sua família na sua casa, segure na mão dessa pessoa, ore comigo nesse momento. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Senhor, eu não sei aonde a minha voz está chegando nesse momento, mas eu creio, Senhor, que através dessa live pastoral, desta palavra nesta noite, que nos leva, Senhor, a não desistir, a continuar firmes no nosso propósito, firmes na nossa oração, acreditando que a promessa do Senhor vai se cumprir sobre a nossa vida, Senhor. Nós, ó Deus querido, queremos pedir, eu quero pedir agora, onde a minha voz estiver chegando neste momento, que a tua graça, Senhor, alcance a vida dessa pessoa. Quem sabe essa pessoa durante essa semana pensou em desistir. Quem sabe no decorrer dessa semana ela pensou em desistir do seu trabalho, pensou em desistir, Senhor, parar de orar, parar de interceder. Pensou, Senhor, que acabou, que não pode continuar. Pensou em dar um basta nessa situação. Pensou em ela mesma resolver a situação e o problema, desistindo de esperar pela manifestação e pelo cumprimento da promessa do Senhor. Quem sabe essa pessoa, como Sara, Senhor, tentou dar um jeito na situação. Mas eu estou orando pela vida dessa pessoa. E eu estou pedindo que a graça do Senhor alcance a vida dela, Senhor. Alcance a vida dela, Pai. Porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou. E eu tenho certeza que se o Senhor começou uma boa obra na vida dessa pessoa, o Senhor é fiel para completar esta boa obra, Pai. Então fortalece a vida, Senhor, desse teu filho, dessa tua filha que ouve a minha oração neste momento. Alcança esse lar, esta casa, essa família, Senhor, no seu trabalho, nas suas finanças, Senhor. Quem sabe essa pessoa está passando por um período difícil financeiro, porque nós estamos vivendo, o país está vivendo uma crise econômica muito grande, Senhor. Mas eu te peço, coloca as tuas mãos sobre a vida dessa pessoa. Quem sabe ela pensou em desistir do seu trabalho, Senhor. Ó Deus, não permita, porque nos dias de hoje nós estamos vivendo uma crise de desemprego muito grande. Pai, que ela aguente firme, que ele aguente firme, esperando a promessa do Senhor se cumprir, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra no livro de Abacuque diz que certamente se cumprirá. Se demorar, espera, que certamente vai se cumprir a promessa. Então, Senhor, que essa pessoa aguente firme,
pela resposta do Senhor na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, não deixe ela desistir. Não deixe ela desistir da sua vida. Não deixe ela desistir da sua família. Não deixe ela desistir, ó Deus querido, de continuar na tua presença. Não deixe ela desistir de orar, de buscar pela presença do Senhor na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos aqueles que estiverem me ouvindo neste momento. Abençoe, Senhor, a sua casa, o seu lar, a sua família. Esta é a minha oração nesta noite. Abençoando a vida de cada um que participou conosco nesta live. Cada um, Senhor, que quem sabe ainda em dias futuros irão ouvir esta palavra e esta oração. Eu te peço, alcança-os, abençoa-os em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, ela te fortaleça. Que a graça do Senhor te alcance e te sustente. Em nome de Jesus. Amém? Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com a sua família. Compartilhe essa live. Fica gravada aí na página da nossa igreja. Vai compartilhando. Compartilhe com as pessoas que você ama. Diga para ela. Com pessoas, seus amigos. Quem sabe você tem aí um amigo que está pensando em desistir. Compartilha com ele, compartilha com ela. Diga, a palavra do Senhor diz que não é para a gente desistir, que é para a gente esperar a promessa se cumprir. Não é para a gente dar um jeitinho na situação, não. É para deixar Deus agir, é para deixar Deus fazer. Porque enquanto nós estamos no tempo do silêncio, Deus está trabalhando por nós. Um abraço no teu coração, fique com Deus, em nome de Jesus.